crianças para nossa aula de artes, a nossa atividade de arte de hoje é muito parecida com uma atividade de literatura. Teve um gênero que a gente aprendeu, sem ser esse último que foi o rótulo, foi o gênero tirinha. A tirinha tem falas entre os personagens, tem os balõezinhos, né? Então, a nossa atividade de arte de hoje é relacionada a isso e a de literatura também, que eu vou mandar na folha. É muito parecida uma com a outra. Olha só, aqui mostra os tipos de balões que são usados nas falas durante uma história em quadrinhos, tá? Assim, após criar uma personagem, deve-se pensar nas ações dela na história. Assim como em uma peça de teatro, é importante que as ações da personagem tenham início, meio e fim. Um outro exemplo importante é o lugar onde a história acontece. E não se esqueça de que a história precisa ser organizada em quadros, criando uma sequência. Muitas histórias em quadrinhos combinam formas e palavras. Outras utilizam apenas imagens. Quando são usadas palavras, geralmente elas aparecem em balões de fala ou de pensamento. Assim como na vida, os personagens têm muitas formas de se expressar. Por isso, os desenhos dos balões de fala servem para nos indicar falas, sentimentos ou pensamentos da personagem. Veja a seguir os tipos de balões e o que eles expressam. Bom, os balões de forma arredondada, que é o que a gente mais usa. Os balões de fala arredondada ou quadrados são usados em conversa, quando um personagem está conversando com outro. Esses balões aqui, esses aqui, são de pensamentos, os balões do pensamento. Ele tem um formato de nuvem, significa que naquele momento o seu personagem ele está pensando. Bom, esses balões com 3 setinhas é quando eu tenho um exemplo. Quando vários personagens falam a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho 3 personagens e os 3 gritam ao mesmo tempo. Ai, que susto! Aí eu escrevo essa fala aqui, mas isso está indicando que aquelas 3 pessoas pensaram e falaram a mesma coisa. Eu tenho esse balão aqui que parece uma estrela, né? Os balões cheios de pontas, eles servem para mostrar que os personagens estão gritando muito ou brigando. Em um momento de briga, durante a história, se tiver um momento de briga, eu uso esse balão. E por último, esse balãozinho que é cheio de tracinho. Quando os personagens estão falando baixinho, eles estão sussurrando. Então eu uso esse tipo de balão, ok? Olha só, são todos esses tipos aqui. Bom, o que eu quero que vocês façam agora? Lá na página 36, só a página 36. Esse número 7 aqui a gente não vai fazer nesta aula. Eu programei ele para a gente fazer uma outra aula. Então, não fazer o 7. O 8. Existem também os balões que indicam os sons. Qual é o significado dos sons indicado nos balões ao lado? Aqui na letra A, que tipo de som é esse aqui? Buá, buá, é o quê? Não é choro? Então, você escreve na letra A, choro. O que esse balão da letra B indica? O que esse balão da letra C indica? Você vai colocar aqui. A número 9. Que tal criar seus próprios balões de som? No espaço abaixo, crie algum deles. Em seguida, mostre os desenhos para os colegas e veja se eles adivinham o significado de cada balão que você inventou. Então, professor, eu posso criar só um? Pode. Eu posso criar 2? Pode. Pode criar 3? Pode. Então, aqui nesse espaço, você vai criar pelo menos um balão que indica um tipo de som. Por exemplo, alguém gritando. Igual esse aqui, não tem do choro, né? Boá. Você vai criar. Pode ser um que já existe ou pode ser um que não existe. Um balão que indica um som. E você vai colocar aqui, tá bom? Então, na atividade de artes hoje, você vai responder só o 8 e o 9. O 7 não precisa fazer, tá bom, galera? Bom, vou voltar com vocês no próximo vídeo para a nossa aula do GEP, a nossa aula do empreendedorismo. Vocês podem pegar esse material aqui que eu já estou voltando.